Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa da semana dizendo que o encontro do PDT de sexta-feira no Rio de Janeiro indicou claramente que o senador Cid Gomes não é um bom quadro para a agremiação. No nosso blog já está lá registrado que qualquer um outro político achincalhado como está sendo o senador Cid Gomes pela direção nacional do PDT já teria deixado o partido, principalmente se saindo, nada poderá sofrer em relação à questão da lei da fidelidade partidária, pois o detentor de mandato majoritário, senador está na relação de majoritários, não é alcançado pela lei da fidelidade partidária, caso o senador decida trocar de partido ou mesmo ficar sem filiação. O PDT nacional prefere indicar um interventor para o Ceará, para comandar o partido, do que ter Cid à frente da agremiação, como ficou definido no encontro de sexta-feira no Rio de Janeiro, na direção central da agremiação. É muito pequeno o motivo que o prende o PDT. É muito pequeno o motivo que prende o senador Cid Gomes ao PDT hoje. No caso, os cargos para alguns dos seus afiliados na liderança do partido no Senado. É lamentável e deprimente o momento que experimenta o PDT cearense. Cid perdeu o respeito que conquistou ao longo dos últimos anos como líder político do Ceará. O ser megalômano que o é tem destruído todos os seus sentidos, sobretudo o sentido da razão. Virgílio Távora e Tasso Gereissati demonstraram ao longo de suas vidas político-partidárias com tantos e variados defeitos, mas nenhum deles capaz de destruir a imagem que os mantém até hoje como os dois principais líderes políticos do Ceará. Desde o ano passado, o PDT Nacional não é uma sigla tão grande que possa prescindir do concurso de um senador eleito pelos seus filiados. Ele, PDT, dá demonstrações, mesmo nessa situação, de um partido que não pode prescindir de um senador, mesmo nessa situação, o PDT dá demonstrações que Cid Gomes não é mais um de seus importantes quadros. E também, desde o ano passado, pouco ou quase nada o senador tem feito pelo Ceará no Congresso Nacional, principalmente pela sua quase total ausência do dia a dia daquela casa do Poder Legislativo. Cid tem comparecido às sessões do Senado, como deveria, e também por ser um líder de partido. Melhor, Cid não tem comparecido às sessões do Senado, como deveria, e também por ser um líder do partido. Cid não tem um grande discurso registrado que justifique o seu mandato de senador. Cid foi vice-presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
recém-finda e nela só esteve em 2 oportunidades, no dia da sua instalação e no dia do aniversário do presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, que pediu a presença do cearense para ele, Arthur Maia, poder viajar para o seu estado e comemorar a data do seu aniversário com seus familiares. No dia do encerramento da CPMI, à exceção de Cid, todos os demais integrantes do colegiado lá estavam. O senador parece estar desinteressado do mandato. A propósito, agora mesmo o Tribunal Regional Eleitoral faz uma sessão ordinária para examinar um processo de autoria do deputado estadual Evandro Leitão, que alega ter uma carta de anuência para deixar o PDT, mas a direção nacional contesta essa carta de anuência e os juízes do Tribunal Regional Eleitoral estão começando a examinar esse processo, depois da sustentação oral feita pelo advogado de Evandro e pelo advogado da direção nacional do PDT, que chamou Evandro já em mais de uma oportunidade de traidor e trânsfuga. Nós voltaremos a falar sobre essa sessão do Tribunal Regional Eleitoral. O PSDB cearense faz sua convenção estadual hoje para eleger e empossar como presidente do partido Elcio Batista, atualmente vice-prefeito de Fortaleza. A convenção acontecerá no início da noite no Hotel Marinas. Na coluna do jornalista do jornal O Globo, ele fala de uma mudança no governo, do Ministério do Governo Lula a partir do próximo ano. E a coluna é do jornalista Lauro Jardim. Ele fala na mudança do Ministério do presidente Lula a partir do próximo ano e cita como um dos ministros que pode deixar o ministério o cearense Camilo Santana. Também na coluna do Lauro Jardim, ele diz, fazendo referência ao encontro nacional do PDT da última sexta-feira, ele diz textualmente na sua coluna: além do quase MMA entre os irmãos Cid e Ciro Gomes, a luta corporal, né, do MMA, a reunião da executiva nacional do PDT no Rio de Janeiro, que aprovou a intervenção do Diretório do Ceará, foi palco de outra contenda. Opôs Cid e a ex-deputada Juliana Brizola, secretária de Relações Internacionais do PDT, que se retirou do local aos prantos. Assim que votou pela intervenção, Cid se levantou, dedo em riste, próximo dela, e gritou: o seu avô, Leonel Brizola, se reviraria no túmulo. Você não representa a sua memória, disse o senador para a neta de Brizola. Juliana continua a coluna de Lauro Jardim.
Juliana, antes de ser retirada da sala por aliados, chorando, respondeu: estou defendendo o partido que era tudo para meu avô. Em meio à confusão, as mulheres se levantaram aos gritos de machismo. Mais uma negativa para o senador cearense Cid Gomes. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, quer votar na comissão na segunda semana de novembro, mês que começa depois de amanhã, a reforma tributária. Amanda. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. Para hoje, o Senado destaca que Eduardo Braga, do MDB, apresentou à Comissão de Constituição e Justiça, na quarta-feira, seu relatório sobre a reforma tributária, com um texto alternativo à proposição inicial. O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, concedeu vista coletiva para os demais senadores analisarem o conteúdo antes da discussão e da votação no colegiado, ambas previstas para o dia 7 de novembro, às 9 da manhã. Segundo Davi, um acordo com as lideranças partidárias e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, busca devolver a PEC à Câmara dos Deputados até o dia 10 de novembro. Alcolumbre também fala que a semana dos dias 7, 8 e 9 de novembro será uma semana decisiva para o Senado. Precisaríamos ter um tempo adequado para devolver a matéria à Câmara dos Deputados. Vamos ficar, se necessário, toda a terça-feira na reunião da CCJ para que essa matéria vá a plenário no dia 8 e 9 para votação em primeiro e segundo turno, para podermos devolver à Câmara no dia 10, disse ele. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. E já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, na última sexta-feira à noite, foi homenageado na Assembleia Legislativa Cearense com uma sessão solene para comemorar os seus 80 anos já completados há alguns meses e também comemorar 60 anos de sua empresa na área da avicultura. Roberto Pessoa, no discurso de agradecimento, ressaltou as riquezas do Nordeste brasileiro e a importância da Embrapa para o agronegócio do nosso país. Vamos ouvir parte do que ele disse. Ninguém sabia nem que era avicultura. Há 60 anos atrás não tinha um veterinário especializado. O Militão não era veterinário ainda especializado. A faculdade de veterinária, daqui dois fundadores, o Sérgio e o Militão, fundador da Faculdade de Veterinária do Estado do Ceará, da UES, na rua Princesa Isabel. Não é isso, Sérgio? Princesa Isabel? É. Foi bem, então eu ia lá na defesa de mal, tragar as galinhas, aí eu comprei um livreto do J. Reis. Eu abri a galinha, a moela, a tripa, para poder saber as doenças, olhando para o livro e aprendendo. Então, aprendi com sangue, com suor, entendeu? Sofri muito, pioneiro sofre demais. Ainda tinha o seguinte, eu comer galinha de grande não tem gosto não, era assim, a carne velha branca, não tem gosto não, entendeu? Aí eu criei o Canto do Galeto, primeira loja de vender frango no estado do Ceará, na rua Avenida Santos Dumont, esquina com 25 de março. Quem é mais velho aqui já comprou. Os natais meus, Dona Mazé, sofriam muito. Natal e dia de ano, eu passava vendendo frango assado. Aí eu ganhava muito dinheiro, porque eu ficava até 1 da manhã. Chegava no Réveillon, depois de 1 da manhã. Porque eu ficava eu vendia e entregava os frangos. Foi a primeira máquina do Ceará
a entrar, que se chama... não, é televisão de cachorro, foi a minha, entendeu? Comprei essa máquina usada em São Paulo, usada, e trouxe. Então é uma história de vida, pessoal, de muita resistência, entendeu? Eu tinha um Volkswagenzinho, eu entregava frango no Fusquinha, em cima daquela bagageirazinha, eu entregava. Porque, na verdade, o meu sucesso é o seguinte, um dos sucessos, eu nunca dei lucro a fabricante de ração. Com 500 pintos, eu fabricava minha ração. Era um tanque com uma pá de bico e misturava a ração. Porque o que eu pensei? A ração é 70% dos custos do frango. Como é que eu vou dar lucro, Arthur? Um cabo de 70%. Então eu fiz a minha ração. Não é, meu? E também nunca dei lucro também para atravessador, não. Eu entregava o frango ao consumidor. Eu era muito gastador, né? Ainda sou, por isso, mas eu tinha condição de ganhar dinheiro, porque eu fazia a minha economia dessa maneira. Então, quando o cabo está com 80 anos, com 60 anos, tem que explicar as coisas, até a terceira geração, que é meu neto, que estão aqui presente. Viu, bicho? Tu que é louro aí, que é meu neto, eu sofri. Né? Bem, como nós havíamos informado, o Tribunal Regional Eleitoral está reunido agora e já decidiu a questão provocada pelo deputado Evandro Leitão para sair do PDT. Os juízes do Tribunal Regional Eleitoral acataram o pedido dele e aprovaram a sua saída do PDT sem que ele tenha prejuízo do seu mandato parlamentar, sem ferir a lei da fidelidade partidária. Mas esse processo não termina aqui. O PDT vai recorrer da decisão e a decisão caberá ao Tribunal Superior Eleitoral, sabe-se lá quando. Com certeza não será decidido ainda neste ano. Mas vamos ouvir a parte final do julgamento desse caso, anunciado pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Nós temos aqui a exigência, a obrigatoriedade do quórum completo, previsto no artigo 28, parágrafo 4 do Código Eleitoral e também do artigo 60 do regimento interno desta Casa. E, neste caso, o presidente também vota. E, analisando detidamente as sustentações orais e também o voto de Sua Excelência, o relator, doutor Érico, eu também vou me acostar ao voto do relator, tendo em vista que tem nos autos uma carta de anuência do próprio partido. Então, eu acompanho o nobre relator e proclamo o resultado. Resultado, à unanimidade, este tribunal julgou a ação de justificação de desfiliação partidária julgada procedente. Julgamento anunciado e julgamento encerrado. Não, doutor, muito obrigado. Bem, Valber também. Muito bem. Com esse resultado, nós já havíamos antecipado, o deputado Evandro Leitão pode deixar o PDT e filiar-se a um outro partido. Mas, sem dúvida, ele não fará isso agora, porque o PDT vai recorrer da decisão e tudo dependerá de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E, repito, sabe-se lá quando ela vai sair. E seria uma temeridade ele concretizar a sua desfiliação agora, por conta desta decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia.
Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o plenário do Senado rejeitou o nome de Igor Roque para chefiar a Defensoria Pública da União. A indicação de Roque, feita pelo presidente da República, havia sido aprovada em julho, em sabatina na CCJ da Casa. Porém, a indicação enfrentou resistência de setores da oposição no Senado. O líder do governo, o senador Jacques Wagner, chegou a apresentar uma questão de ordem, questionando a necessidade da maioria absoluta para aprovação do nome de Igor. Mesmo com os apelos dos senadores em plenário e os compromissos assumidos por Roque com a bancada evangélica em relação a temas como o aborto, a indicação acabou sendo rejeitada na última quarta-feira. Cid Gomes, o pomo da discórdia. Ele tenta fazer com o PDT o que fez o PSB e com o PROS. É muito pequeno o motivo que pretende no PDT hoje os cargos para seus afiliados na liderança do partido no Senado, e é lamentável e deprimente o momento que experimenta o PDT cearense hoje em dia. Também temos que o sindicato convoca professores a protestarem contra o projeto aprovado que obriga teste psicológico e psiquiátrico. Essa matéria foi aprovada em discussão única na Câmara Municipal aqui de Fortaleza semana passada e na quinta gerou embate. A vereadora Adriana Almeida defendeu o veto da matéria e argumentou que ela precisa se utilizar de um mecanismo de importunação dos profissionais da educação. Com os destaques nacionais, iniciando pelo O Globo, temos em principal destaque a coluna de Miriam Leitão, falando sobre a fala de Lula sobre a meta de déficit foi infelizmente na forma e no conteúdo. Temos que conselheiros de tribunais dos Tribunais de Contas Estaduais, os TCEs, assumem casos de interesse direto de parentes políticos. E a Procuradoria-Geral da República se opõe a Alexandre de Moraes como assistente de acusação em caso de agressão em aeroporto. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que benefícios e brechas reduzem tributação do lucro de empresas em quase 50%. E por último, uma entrevista ao Columbre Poupa Bolsonaro, no dia 8 de janeiro, se diz fã de Aras e defende mais poder ao Congresso Nacional. Bom, agora é o momento de termos o nosso segundo intervalo e já já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. O Senado rejeitou, como já foi registrado aqui nas nossas manchetes, a indicação do presidente da República para a Defensoria Pública Geral da União. A indicação do defensor público Igor Roque para o comando da Defensoria Pública Geral da União foi rejeitada no plenário do Senado. Foram 38 votos contrários, 35 favoráveis e uma abstenção. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em maio deste ano, Igor foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça em julho e lá teve o seu nome aprovado. O detalhe muito significativo dessa decisão do Senado parece que está passando ao largo. A derrota do presidente Lula. O presidente Lula teve uma derrota grande ao ter a sua indicação rejeitada pelos senadores. Isso é um fato inédito. É um fato inédito. Isso mostra que o presidente da República não tem o apoio devido do Senado para algumas matérias do seu interesse. Essa matéria aqui, a indicação dessa pessoa, é um fato político importantíssimo. Importantíssimo. Não se tem notícia na história recente, dos últimos 20 anos, que o Senado tenha rejeitado uma indicação desse naipe para
o Ministério Público, para a Procuradoria-Geral da República, para a Defensoria Pública Geral da União ou para um ministro de cortes superiores. O Senado já rejeitou indicações do presidente da República, mas para outra área de atuação, nunca nessa área que diz respeito à justiça. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a audiência e prometendo estar de volta amanhã. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje e espero revê-los amanhã. Até lá!